Olá, cinéfilos e cinéfilas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Túlio, bem-vindos ao Diário Cine. Como alguns de vocês já sabem, eu comecei esse canal aqui há um tempo atrás para divulgar alguns curtas-metragens, produções minhas, produções de outras pessoas e fazer algum conteúdo também sobre essas produções, como eu fiz com a entrevista Under the Sun, que eu conversei com o roteirista do filme sobre alguns assuntos relacionados à própria produção e alguns outros extras que a gente foi conversando. Mas, desde esse último vídeo, o canal anda meio parado e eu venho pensando em trazer alguns conteúdos lá do Instagram aqui pro canal. Então eu gostaria de vir pra cá para conversar mais com vocês sobre esses conteúdos. E um deles que eu gostaria de trazer muito pra cá é o famoso quadro a quadro, onde eu pego um filme e eu analiso a linguagem cinematográfica dele. Analiso quadro a quadro, cena a cena, tentando ver quais elementos o diretor usou nessa cena, porque ele usou tal cor no quadro, porque ele usou a câmera nesse ângulo, porque ele fez tal movimento. Se tudo correr bem, eu posso continuar fazendo esses vídeos mais frequentes e quem sabe trazer mais conteúdos ainda lá da página aqui pro canal, como as listas e as críticas que a gente sempre faz por lá. E para começar e ilustrar esse mês de terror, o mês de Halloween, eu escolhi um filme enigmático, um filme de terror psicológico, é um filme que se passa em um hotel tão distante. Eu estou falando de O Iluminado, de 1980, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Stanley Kubrick. Mas, fiquem avisados, esse vídeo é de análise e não uma crítica, então vai ter spoilers, beleza? Se você não viu o filme, eu sugiro que você corra lá, veja o filme e depois volte aqui para assistir essa análise que tá bem bacana. Mas se você é daquelas pessoas que não liga para spoiler, então vem todo mundo analisar comigo esse quadro a quadro do filme O Iluminado. Adaptou a obra de Stephen King de forma a criar um marco no cinema, e não só do subgênero de terror, porque o filme ele vai além disso, ele vai além de querer apenas aterrorizar e assustar o público. Ele tá ali para fazer um estudo de personagem que é o Jack Torrance, que é vivido pelo Jack Nicholson, que tem uma interpretação fantástica, assustadoramente incrível, e o filme até constrói o horror do hotel também. Mas é no personagem que os primeiros minutos do filme estão concentrados. E esses minutos iniciais nos revelam informações importantíssimas sobre o personagem, sobre a sua personalidade, sobre as relações dele com o Danny e com a Wendy, e pra gente conseguir compreender por que ele foi escolhido pelo hotel e como ele chegou a ser corrompido daquela maneira tão brutal. Para começar, então, a gente vai partir do plano inicial do filme. O Iluminado ele começa, Jack está dirigindo o carro e ele está indo em direção ao hotel. A câmera está por fora, acompanhando o carro de longe, sem a gente saber muita coisa do que está acontecendo ali, quem está dirigindo aquele carro e para onde aquele carro está indo. Eu vou deixar para a gente analisar esse primeiro plano quando a gente tiver uma outra informação lá na frente. Calma lá que a gente já volta nele. E vamos partir para o Jack lá dentro do hotel, conversando na sua entrevista com o gerente. Jack, ele é uma pessoa muito ruim. Ele é um personagem machista, ele é um personagem abusivo, ele é um personagem violento e até mesmo racista. Nós vamos ver todos esses exemplos no decorrer dessa análise e mostrar que a maldade do personagem ela é inerente a ele, ela já está dentro dele. O hotel, o ambiente, o isolamento só ajudam a aflorar e desabrochar essa personalidade, essa maldade. Então o hotel ele tem forças sobrenaturais, ele só dá um empurrãozinho no Jack. Mas vamos concentrar nesse personagem. Vamos pegar esse primeiro enquadramento aqui que eu selecionei na entrevista dele. Repare na gravata que ele usa. A cor verde é uma cor que acompanha o personagem durante todo o filme.
ela representa a sua personalidade e a sua maldade, que é inerente a ele e os seus ideais. Nós vamos ver isso no decorrer de todo o filme. Enquanto o Jack está fazendo a entrevista dele, paralelamente, ao mesmo tempo, a Wendy e o Danny estão em casa tomando o café da manhã. E aí nós vamos ter esse outro enquadramento aqui que o Kubrick nos dá. Para compreendermos essa cena, vale destacar que Jack é um escritor medíocre. Ele foi um professor, mas tenta viver de um sucesso que nunca alcançou. Os livros então representam também seu personagem. Eles ficam desorganizados e espalhados por toda a casa, mostrando o seu controle sobre o ambiente. Repare que nós vemos os livros aqui atrás de Wendy e Danny tomando café, e vemos aqui no canto também. E o fato de estarem atrás deles demonstra esse certo controle que Jack tem, mesmo estando fora de casa. Agora, se repararmos, atrás de Wendy está uma tábua de passar roupa, que está bem organizada, pois é o ambiente que representa Wendy. Assim como a mesa em que eles estão, é algo bem mais harmônico, mostrando sua personalidade já mais bondosa, é uma pessoa jeitosa com as coisas. Portanto, não é de surpreender também que o seu figurino e o de Danny estejam também harmônicos e com as mesmas cores, pois são personagens que têm uma mesma sintonia. Mas isso que eu falei agora sobre a Wendy, ela vai ficar um pouco mais clara ainda nesse próximo enquadramento. Nesse frame agora, a gente vê ela arrumando a cozinha. Você reparou que os ambientes que representam a Wendy são relacionados a ambientes domésticos, a tarefas domésticas? É a tábua de passar roupa, é a cozinha. Note que mesmo nesse ambiente temos a cor verde que representa Jack presente nele, para mostrar que ele também o controla. Ou seja, para o Jack, o lugar da Wendy é passando roupas, é lavando vasilha, é fazendo comida. Isso mostra que ele é um personagem machista. Agora, voltando ao enquadramento, se repararmos nesse outro objeto verde aqui no canto, veremos que ele denota um simbolismo mais sexual. O formato dele tem essa denotação, piorando a sua mensagem ainda mais. Isso é o diretor querendo nos dizer como Jack pensa. Ele pensa que o Wendy está em casa para satisfazê-lo com sexo, serviços domésticos e cozinhar. Então, se a cozinha, se a tábua de passar roupa são os lugares, os ambientes que representam o Wendy dentro da casa, e mesmo assim eles são controlados por Jack, qual seria aquele ambiente que Jack mais se identifica dentro da casa? Vou dar uma dica. É um lugar onde ele pode ficar com os pés para cima, esperando a comida chegar, ou aquele lugar onde ele descansa enquanto o Wendy faz suas tarefas domésticas. Eu estou falando da sala de televisão e nós vamos para esse enquadramento aqui. Repare o tanto de livro que tem nesse frame, nesse ambiente da sala. É como se mal tivesse lugar para Wendy, que ela está lá atendendo o telefone, que ela está conversando com o Jack. O Jack está ligando para ela para contar sobre como que está indo lá. Mas repara quanto livro tem nesse espaço. É como se ele praticamente marcasse o seu território ali, e o lugar que a Wendy pode ficar nesse ambiente totalmente representado pelo seu machismo, pelos livros espalhados, é aquele lugar ali onde está a poltrona. Repare que ela tem uma almofada de cor azul que está basicamente no mesmo tom da sua roupa. Então aquele lugar representa onde ela pode ficar dentro desse ambiente machista. E só para piorar um pouquinho mais, essa ligação que o Jack faz para o Wendy, a gente vai ver durante o filme inteiro que os dois mal trocam diálogos carinhosos um com o outro. Não tem ali uma relação de afeto entre marido e mulher. Eles basicamente falam um com o outro. E aqui, quando ele liga para ela, é apenas para ele dizer que ele vai chegar em casa mais tarde. Agora, nesse próximo enquadramento, só para a gente deixar mais claro,
No contexto aqui, o Andy está conversando com a médica, né, que atendeu o Danny, que ele desmaiou após ter tido uma visão, né, que ele tem poderes psíquicos. E nesse momento, nós descobrimos a personalidade violenta de Jack quando o Andy conta para a médica sobre o episódio que eles tiveram, no qual Jack agrediu o filho. Só que nessa conversa, nesse momento específico, o Kubrick ele nos dá esse enquadramento, esse plano conjunto das duas em um enquadramento mais aberto, para justamente mostrar esse ambiente para a gente, dar uma panorâmica desse ambiente. Repare que a maior parte desse ambiente está tomado pelos livros. Ou seja, a Wendy mal tem espaço em casa para poder respirar, se sentir livre. E o único espaço onde não tem livros é onde? É ali, no canto, na cozinha. Estabelecido então, quem é Jack, quem é Wendy, quem é Danny, a gente já pode partir para o hotel. Na minha concepção, o hotel, ele é um devorador de almas, ou até se a gente preferir, ele é um colecionador de almas. O hotel, ele se alimenta das almas que ele pega para si, das pessoas que morrem ali. Então, Kubrick ele vai fazer o hotel ganhar vida durante o filme. Ele vai começar de uma maneira um pouco mais sutil e lá mais para metade do final do filme, ele vai fazer algumas coisas mais escancaradas. Como ele faz isso? Ele começa colocando elementos estranhos durante as cenas, justamente para causar um certo estranhamento, às vezes um certo desconforto no público que está assistindo ao filme. Ou apenas sugerindo algo com algum enquadramento, com algum movimento de câmera, que é quando a gente percebe aqui. Vamos voltar lá para o plano inicial do filme. Repare como a câmera ela acompanha o personagem, ela acompanha o carro que o Jack está dirigindo. Aqui no hotel, a câmera sempre acompanha os personagens. Isso é uma das maneiras que o diretor usa para dar uma certa vida ao hotel. É como se mostrasse que o hotel está acompanhando os personagens, observando-os de longe ainda. Isso sem estar se manifestando de alguma maneira ativamente, sem influenciar os personagens. É apenas Kubrick mostrando que o hotel tem uma vida. Tem algo estranho, tem algo sobrenatural ali. Assim como no começo. No começo nós vemos a câmera acompanhando. Nós podemos entender que o hotel está apenas influenciando alguém a trazer Jack até o hotel e acompanha assim como acompanha os outros personagens andando pelos seus corredores. Um desses detalhes estranhos, nesse enquadramento aqui que nós analisamos, repara lá no fundo desse enquadramento. No contexto aqui, eles estão chegando no dia da evacuação do hotel. Agora então, repara aqueles personagens lá no fundo. Tudo que está dentro do enquadramento é importante para a cena. Aqueles figurantes lá também, eles fazem parte daqueles elementos estranhos que o diretor usa para dar vida ao hotel. Pensa bem, se o hotel está no dia da sua evacuação, por que nós temos pessoas subindo de malas para os quartos? Não faz sentido. Algo que causa estranhamento no público. Te faz pensar, seriam esses os primeiros espíritos que vemos no filme? Fica a reflexão. Uma das coisas que Kubrick adora fazer nesse filme é a sobreposição de imagens quando ele vai fazer a transição de uma cena para outra. Elas se juntam formando uma nova imagem e essa nova imagem ela vai criar um novo significado. Então um exemplo, Dick conversando com Danny, mas repare como o Kubrick ele posiciona perfeitamente os personagens dentro da cabeça de Dick. É como se Kubrick quisesse ilustrar os poderes psíquicos do Dick. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me. That's right. Nesse enquadramento, Jack estava lá na entrevista e o gerente do hotel ele tinha acabado de contar para ele sobre a história trágica que tinha acontecido lá, né? O pai que matou as duas filhas e tal. Nessa hora, o gerente ele pergunta pro Jack o que ele acha que a esposa dele pensaria sobre aquela história horripilante. E ele responde que ela adoraria, que ela é uma super fã de histórias de horror e que ela iria ficar fascinada com a história. Mas logo em seguida, o Kubrick ele sobrepõe a imagem do Jack
com essa imagem do Danny no banheiro, mas pegando também essas figurinhas aqui no canto. São figurinhas, você vê, são figurinhas bem fofinhas, que contrastam totalmente com aquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que ele era fã de histórias de terror, que a esposa é fã de histórias de terror. E nós vemos aqui que o Danny é uma coisinha toda fofinha, que apesar dos poderes psíquicos dele, né, dele ver as coisas, ele é alguém que se assusta muito, ele tem medo muito das coisas. E nós sabemos que o Danny é ligado com a mãe. Os dois têm uma sintonia, os dois têm uma harmonia, tanto que o figurino dos dois é basicamente nas mesmas cores para indicar isso. Então, se o Danny tá lá, sente muito medo das coisas, quer dizer que a Wendy também sente muito medo das coisas. Então é como o Kubrick dissesse: Jack está mentindo sobre a Wendy achar a história fascinante. Kubrick também, no decorrer do filme, ele adora sugerir algumas coisas através de diferentes enquadramentos. Vamos pegar esse plano e contraplano do Dick conversando com o Danny na cozinha do hotel. É um plano e contraplano simples, repara. Um fala plano nele, o outro fala contraplano. Tudo muito simples, planos individuais, separados. Mas quando o Danny pergunta ao Dick se ele tem medo do hotel, aí o Kubrick vai nos dar um enquadramento diferente. Ele vai fazer um plano mais aberto, é um plano conjunto dos dois, e a gente vai poder observar aquelas facas apontando para a cabeça do Danny. Isso é o Kubrick querendo sugerir um certo perigo para a cena, um certo perigo de que algo está por vir. Com o andar da carruagem, o Jack ele vai ficando mais suscetível a demonstrar suas próprias faces, suas verdadeiras faces de quem ele é, de como a sua personalidade é. Mas repetindo, isso é apenas Jack sofrendo com o isolamento, a solidão lá dentro do hotel, o sentimento de claustrofobia. Isso tudo vai afetando a mente dele e vai ajudando ele a despertar essa sua personalidade violenta, essa sua personalidade ruim, machista, controladora, abusiva. E isso não tem nada a ver com o poder sobrenatural do hotel, não ainda. O hotel, ele praticamente demonstra que está vivo, que há algo errado com ele, que ele não é um simples hotel. Mas até o momento ele ainda não exerceu influência sobre ninguém lá dentro. E nessa cena nós reparamos como essas duas coisas acontecem simultaneamente. O hotel demonstrando que está vivo, que tem algo errado, e Jack expondo a sua maldade, a sua crueldade e a sua personalidade abusiva e violenta com Wendy. Repare que nessa cena a atitude ela vai vindo do próprio Jack. A Wendy chega, ele tá lá escrevendo o seu livro, tentando escrever o seu livro. A Wendy chega sendo totalmente doce, sendo gentil, perguntando sobre o jantar, comida, falando sobre o tempo, porque ela também tá se sentindo sozinha e ela quer a companhia do marido. Ele demonstra uma atitude totalmente agressiva verbalmente com ela. E aqui, repare, ele veste o verde, ele tá vestindo já a própria maldade, ela tá ficando bem mais evidente. No começo do filme ele usava só uma gravata, agora aqui ele já veste a camisa inteira. Nós temos ali o vermelho ao fundo indicando esse perigo, essa violência psicológica que ele faz com a Wendy. Mas eu vou dar uma dica, mas eu quero que você repare também em outra coisinha, nesse banco ali atrás do Jack. Só repara, Jack ele é totalmente grosso, ele é totalmente agressivo com a Wendy, e o Kubrick nos dá esse enquadramento dela. Ele a agride verbalmente quando ela só queria ser gentil. Kubrick ele vai deixá-la enquadrada aqui bem no centro, bem à frente dessa parte branca do frame, como se fosse uma figura santa, algo imaculado, né? Até lembrando um pouco a Virgem Maria. Mas ela é totalmente cercada pela escuridão. Ela é alguém gentil, ela é alguém doce. Mesmo quando o marido é totalmente agressivo com ela, ela demonstra essa certa inocência. Mas ela é
totalmente cercada pela escuridão, a escuridão tanto da maldade do marido quanto dessa sobrenaturalidade do hotel. Então o diretor ele vai cortar de novo, aí nós vamos ter o outro plano do Jack, é basicamente o mesmo plano, e repara de novo atrás dele, cadê o banco e as cadeiras que estavam ali atrás? Sumiram. E devido ao histórico de extremo perfeccionismo do Kubrick, eu acho que ele não deixaria passar algo tão gritante assim. Então eu atribuo esse erro de continuidade como mais uma das coisas estranhas do hotel para fazer ele ganhar vida. São as coisas estranhas que vai causando um certo desconforto na gente. A gente vai tendo essa sensação a todo momento de que algo está errado. E isso é fundamental para um terror psicológico. E como eu falei, o Kubrick ele adora fazer esses paralelos durante o filme. Nessa cena aqui, o Jack tá lá tentando arrumar alguma inspiração para escrever e ele se depara com a maquete do labirinto e ele começa a observar esse labirinto. Mas nós já logo percebemos que não é só ele que está observando o labirinto. O diretor, o Kubrick, ele já corta para uma cena totalmente aérea do labirinto de verdade, onde está Danny e a Wendy. É como se ele dissesse que os dois agora estão entrando em sintonia. O hotel começa a influenciar o Jack. E aí é um paralelo que o filme faz lá com o plano inicial de novo. Olha pra você ver bem aí, como se fosse um labirinto, né? O carro andando ali entre as árvores na estrada. E ali o plano do labirinto, você vê que são dois planos aéreos quase bem parecidos mesmo. É como se dissesse aqui, ó, que o hotel estava só observando, aqui ele já está observando junto com Jack, mostrando que ele está ganhando mais vida, que ele está ganhando mais força com o passar do tempo. Agora nesse outro enquadramento aqui, ó, são mais duas cenas sobrepostas umas a uma outra. Em um enquadramento nós temos a Wendy usando uma máquina para abrir uma lata, e no outro enquadramento nós temos um plano geral, um plano externo do hotel bem aberto. É como se o diretor dissesse que o hotel está sendo aberto, é como se dissesse que o hotel está despertando. A partir desse momento, dessa sobreposição de imagens, as coisas ficam estranhas de vez. É aqui que as coisas sobrenaturais começam a ganhar mais força. Nós temos também mais uma das coisas estranhas que acontecem. E repare bem nessa televisão, não tem nenhum fio elétrico aparente ligando a TV. Ela está basicamente ligada do nada. É mais uma coisa que dá essa sensação estranha. Repare que o frio lá fora já começa a nevar bastante, o que vai só aumentando esse sentimento claustrofóbico, esse sentimento de isolamento. E novamente nós temos mais paralelos entre dois enquadramentos semelhantes, no quais aqui são enquadramentos quase idênticos, né? Nós temos o hotel visto do lado de fora, em um plano externo bem aberto. Um aqui ele está com as luzes apagadas. O diretor ele costuma mostrar esse enquadramento externo, geralmente para indicar alguma passagem de tempo. Ele vai lá, tal dia da semana, depois corta para esse plano do hotel do lado de fora, esse plano externo do hotel. Esse outro enquadramento, ele é basicamente o mesmo, acontece a mesma coisa. E aqui ele está com as luzes acesas. Você coloca os dois, é como se o diretor estivesse mostrando, pronto, aqui ele está completamente acordado, o hotel está acordado. O Kubrick ele tem um jeito muito bom de criar tensão aqui nesse filme, que é trabalhando na ansiedade do espectador, na tensão do público. Quando o Danny vai entrar no quarto 237, que ele está explorando o hotel, que também é uma cena bem tensa, ele conduz a cena de um jeito bem calmo, de um ritmo mais lento, de forma a te deixar mais nervoso ainda. Quando o Danny está prestes a entrar no quarto 237, que ele encontra a porta aberta, ele corta a cena para onde a Wendy está. Ele faz isso de uma maneira de duas coisas. Ele vai sugerir apenas algo que vai acontecer lá dentro e ele vai trabalhar a nossa ansiedade justamente na hora que ele corta para Wendy. Temos esse enquadramento, a gente vai perceber que tem um aviso de perigo bem destacado aí no frame. É o diretor mostrando que algo ruim está acontecendo, que algo perigoso está acontecendo nesse exato momento e nós não estamos vendo. Isso vai mexendo com a nossa ansiedade, com a nossa expectativa, a gente vai só
imaginando. E deixar o público imaginando uma situação é às vezes 1000 vezes pior do que mostrar de fato o que está acontecendo. Quando o Jack já está mais para lá do que para cá na sua personalidade maléfica, o Kubrick ele vai fazer mais um paralelo bem interessante usando as cores verde e vermelho. Lembrando, o verde ele simboliza a maldade inerente ao Jack. Nesse enquadramento aqui, repare, o fundo tem um quadro verde. Nesse enquadramento nós temos Jack andando pelo hotel após ter discutido com o Andy sobre o que Danny teria supostamente visto dentro daquele quarto. E ele grita com o Andy. Nós temos mais uma cena onde ele abusa dela verbalmente, psicologicamente, e ele sai esbravejando tudo, e esse enquadramento demonstra essa maldade inerente a ele. Nós temos o vermelho, que ele veste o casaco vermelho, a jaqueta vermelha. Esse vermelho representa já o perigo do hotel. Ele já começa a vestir as cores do hotel, mostrando que o hotel já está o influenciando a fazer alguma coisa. Ali ele já não está agindo completamente sozinho, mas a maldade é inerente a ele. Agora, neste outro enquadramento, repare, é quase que o mesmo quadro. Ele não está no mesmo lugar do hotel, só que agora com um fundo com a cor vermelha. Nesse enquadramento aqui agora, o Jack já teve um encontro com o fantasma no banheiro. Já tivemos aquela cena da escada, ele já foi preso dentro da despensa, e aqui é o diretor mostrando que o hotel passa a agir junto com ele. Ele não está agindo mais sozinho, os dois estão agindo em conjunto. Ele já tem uma influência totalmente ativa do hotel, não é apenas ele já é o hotel querendo tomar as almas. E como eu falei, essa influência ativa do hotel só começa depois dessa cena aqui de Jack conversando com o fantasma no banheiro. E essa cena ela tem um importante cunho racial também, porque aqui o fantasma ele fala com Jack que Danny está trazendo alguém de fora para o hotel, e a forma como ele expressa descrevendo essa pessoa é de um jeito pejorativo, de maneira ofensiva, com uma intenção ofensiva. O Jack concorda com isso, só que o Kubrick ele acha uma maneira interessante de mostrar isso através da imagem, através do enquadramento. Ele vai colocar o personagem ali em um plano fechado, onde ele fica cercado pelo branco. É como se mostrasse o poder branco ali. Então é uma cena que também nos revela mais uma parte da personalidade podre do Jack. Ele, além de ser machista, de ser um abusador, de ser alguém violento, ele também é alguém racista. Esse filme é um estudo sobre a personalidade do Jack, sobre como ele é alguém extremamente ruim, como ele tem ideais totalmente ultrapassados e como isso se manifesta nele através do sentimento de isolamento, de claustrofobia, de desconforto que ele tem ao ficar preso nesse hotel durante um inverno rigoroso. O hotel é como se fosse um catalisador da personalidade do Jack, da maldade que é inerente a ele, de se mostrar, de desaflorar. Após percebermos o racismo dele, é aí que o hotel começa de vez a agir junto com ele. Nós teremos a cena da escada, como eu já falei, ele vai ficar preso lá na despensa e vai ser o próprio hotel que vai libertar ele para ir atrás do Andy. Ele vai pegar o machado e nós vamos ter a cena mais icônica do filme, que é ele dando machadadas na porta e a câmera acompanhando o movimento do machado destruindo a porta. Como nós já falamos no começo da análise, os movimentos de câmera são para mostrar o hotel acompanhando os personagens, o hotel observando os personagens. Em um primeiro momento são observações mais sutis que o diretor faz, como esses movimentos de câmera, coisas estranhas acontecendo nas cenas, como objetos desaparecendo e reaparecendo. E já aqui no final do filme, nós vemos o hotel agindo ativamente junto com o personagem. O movimento de câmera agora
ele continua representando o hotel, mas agora de maneira ativa junto com Jack. É incrível notar como o Kubrick idealizou e realizou esse projeto através da sua linguagem. E é realmente uma pena que o autor do livro não tenha gostado tanto desta grande obra do cinema. Cada filme possui sua própria linguagem. Essa linguagem, se compararmos a um livro, por exemplo, ela seria as explicações e descrições que os autores fornecem aos seus textos e capítulos para ajudar na imersão do leitor na história. Pois quanto mais detalhes, melhor para a imaginação do leitor se situar dentro daquilo que o autor está contando. Já a linguagem do cinema, ela é audiovisual, então cada elemento colocado dentro de cada cena possui um propósito narrativo. E o Kubrick ele faz isso como ninguém. É claro que a gente não pode negar, já houveram diversas polêmicas envolvendo o diretor e sua constante perseguição a um perfeccionismo extremo, mas também não dá para negar o valor mensurável desta grande obra-prima do cinema. Pessoal, esse foi o primeiro quadro a quadro aqui do canal e eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aí nos comentários pra gente. Se tudo der certo, eu quero trazer mais vídeos como esse, eu quero fazer mais vídeos assim e postar aqui no canal pra vocês, para poder explicar de maneira mais aprofundada esses elementos dos filmes. Mas nem sempre eu vou trazer análises tão completas como essa. Às vezes eu vou trazer só uma cena, às vezes eu vou trazer apenas um enquadramento, mas eu não quero deixar de fazer isso. Se vocês curtirem, eu vou começar a fazer isso mais frequente. E agora, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da análise. E diz aí, qual outro filme vocês querem ver por aqui? E não se esqueça, por favor, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha para os amigos que gostam de cinema. E eu vejo vocês na próxima. Abraço, muito obrigado e até a próxima sessão.